Mas é importante dizer que quando o homem, cerca de 30 a 50 mil anos atrás, ele adquiriu a capacidade de ter consciência, esse homem, ele teve duas grandes conquistas na sua vida. Primeiro, a capacidade de entender as coisas. O córtex cerebral trouxe ao homem a capacidade de compreender tudo, olhar o mundo, entender, ver como é que as coisas acontecem, o dia, a noite, a flor que se abria e etc. Mas também trouxe para ele um grande problema, que foi a capacidade de sentir medo, de sentir culpa e de entender o sentido dessas emoções dentro da sua constituição, dentro do seu organismo. Obviamente que isso faz com que a mente humana, que é extremamente curiosa, extremamente buscadora de razão e sentido, ela comece a desenvolver uma capacidade de observação e de intuição, além do que seria o esperado. Então, como é que nós fazemos quando nós temos uma série de coisas se apresentando aos sentidos e a gente, então, não consegue ter base de conhecimento para fazer a análise dessas coisas que são apresentadas? A gente intui. E foi assim que o homem velho, o homem antigo, o homem das cavernas fez. Porque, na verdade, o que ele fez foi buscar uma maneira de entender as coisas da natureza através de percepções ou de ideias primitivas que traziam a figura de Deus como uma explicação lógica para todas as coisas. Então, Deus passou a ser o fundamento, a explicação de tudo. Essa é uma fase mítica da história da humanidade, uma história da pré-ciência. Ainda não havia métodos de pesquisa, ainda não havia nada, nenhum desses mecanismos que pudesse orientar o pensamento organizado. Então, por que as coisas acontecem? Porque Deus quer, porque uma força divina, porque algo divino assim deseja. E isso, obviamente, que vai nortear o pensamento do homem durante muitos milhares de anos, porque não havia ainda o conhecimento que pudesse nortear outras coisas. Vai chegar aí por volta de 400, 500 anos antes de Jesus, nós vamos ver na Grécia acontecem os primeiros movimentos no sentido de um pensamento mais organizado através da filosofia, daqueles homens que ousavam ir além dos princípios míticos que estabeleciam a razão do homem. E esses homens iam além. Aristóteles, por exemplo, era um pensador matemático, um peripatético, um homem que gostava de andar, que gostava de botar os seus alunos para passear e observar a natureza e encontrar uma razão da própria natureza que não precisasse necessariamente de uma explicação maior, que não fosse as próprias leis, as leis da natureza fossem as suas explicações. Então ele olhava um barco vindo em direção ao porto e ele percebia o seguinte, que primeiro ele avistava o mastro, depois a vela e depois o barco, e com isso ele intuía que o mundo era redondo, né? Só podia ser redondo. Então havia aí, né, uma outra explicação. E olha que coisa interessante, porque aí, à medida em que esse pensamento começa a se estruturar, o homem começa a ter uma percepção, assim, um insight, talvez não seja exatamente o divino quem comande tudo. Então existe a ideia da natureza se expressando através de um mecanismo celeste. Então, para o homem antigo, por exemplo, a chuva era uma abóbada celeste que estava dentro de águas, furada, e a água passava pelos furinhos e caía e chovia. Né? Então, de repente, devia ter alguém manipulando uma manivela para que a lua subisse, para que o sol descesse. É a teoria mecanicista que começa a se estabelecer na mente curiosa do homem. Vai acontecer também um pensamento da espiritualidade um pouco mais refinada através de Sócrates. Porque Sócrates começa a fazer uma provocação dizendo que o homem tem dentro de si o conhecimento. O homem traz dentro de si a sua ideia fundamental, a sua ideia de fundamento de conhecimento, e que a partir da sua própria busca interior, da sua revelação interior, o homem é capaz de fazer o parto do seu conhecimento, o parto das suas ideias, aquilo que vai se chamar de maiêutica. Então, esse processo de parir o conhecimento significa que o conhecimento já está no homem e ele só precisa ser
revelado, ele só precisa acontecer. E é exatamente assim que vai se abrir o espaço de uma espiritualidade atuando também dentro do campo da razão, e você separar duas coisas: o campo do sentimento, da espiritualidade, e o campo das coisas, da razão, das coisas tangíveis. Observe como o pensamento já começa a se elaborar de uma forma mais ampla. Esse pensamento grego, que aí a gente vai ter outros pensadores também que vão influenciar bastante, do ponto de vista também do comportamento, porque o homem se insere na natureza como agente das coisas, e ele precisa ser entendido também, e aí nós vamos ter Epicuro falando sobre aspectos de felicidade, não é? Nós vamos ter aí outros pensadores falando a respeito dos movimentos, e de que o mundo é movimento, etc. Vamos ter a ideia das coisas que se modificam constantemente. Então, Heráclito vai dizer que a única coisa que não muda é a mudança, e enfim, então essas coisas todas vão se estabelecendo como princípios de uma lógica, de uma ciência ainda desestruturada. Porém, será no século XVI, XVII que isso vai sofrer uma mudança muito grande, quando o homem começa a estruturar o pensamento através de René Descartes, através de Copérnico, através de Galileu Galilei e de Newton. Não é? Então, eles vão dizer, Galileu, por exemplo, vai dizer o seguinte: se pude enxergar tão alto ou tão longe, é porque eu me debrucei no ombro de gigantes. Então, já se começa a ter uma ideia de que o pensamento cumulativo é uma ideia que pode estar por trás do pensamento científico e pode estar por trás de uma nova ética ou de uma nova lógica do pensar estruturado. É o que Thomas Kuhn vai chamar de paradigmas. Os paradigmas são exatamente esse conjunto de regras que regem o processo do pensamento sistematizado. Então, para que alguma coisa seja aceita, ela precisa estar dentro desse chamado paradigma. E aonde vem a evolução no pensamento de Thomas Kuhn? Vem a evolução justamente das crises paradigmáticas. Quando um paradigma não resolve mais as coisas que ele se propõe a resolver, então um novo paradigma surge, fazendo então as crises paradigmáticas. Então nós vamos evoluindo não através do livre pensar, do pensar aberto, mas do pensar estruturado e contido dentro dessas chamadas visões paradigmáticas. Mas a grande mudança realmente acontece por volta aí do século XIX, quando nós vamos ter de novo uma cisão muito forte entre o pensamento materialista e o pensamento espiritualista. É quando o homem sente a desnecessidade de Deus. Laplace, quando apresenta para Napoleão a sua tese a respeito dos sistemas planetários, Napoleão pergunta para o professor: professor, eu estou sentindo falta na sua tese de uma questão, que é Deus. E ele diz assim: nós não precisamos dessa hipótese. Então Deus nessa época já está morrendo. É quando surge a hipótese aí da questão da fundamentação da filosofia espiritualista. Há um racionalismo espiritualista vigindo no mundo nessa época aí por volta do século XIX. Então todo o ambiente está preparado para uma grande luta de ideias, um confronto de opiniões a respeito de ficamos com Deus, somente Deus, ou ficamos com a razão, somente razão. Mas existe um caminho do meio, que é exatamente essa proposta que a doutrina espírita nos traz, que é considerar a evolução e a criação, por exemplo, como duas coisas possíveis dentro do processo do entendimento do surgimento de todas as coisas, quando coloca Deus como causa cáusica de tudo, como inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Nós estamos falando aí realmente de uma fusão, não é? De uma capacidade realmente de entendimento, mas a divisão existe. E nós entramos no século XX com Freud entendendo o homem, assim como Thomas Hobbes dizendo que o homem realmente era muito mau e que o homem precisava de uma sociedade forte que o contivesse, que tivesse realmente uma restrição do comportamento humano a partir de leis, a partir de um sistema. O Leviatã de Thomas Hobbes estava ali agora atuando para conter este homem que naturalmente seria muito ruim. Então, no mundo sem Deus e no mundo de homens ruins, nós entramos muito bem, literalmente. Então chegamos aí nas duas guerras mundiais,
duas expressões de violência e de mortandade sem precedentes na história da humanidade. Não é? Nós tivemos aí pessoas morrendo aos quilos, aos borbotões, em nome de quê? Em nome dessa proposta materialista de territórios, poder, estabelecimento de conquistas, ampliar a estrutura do ego de governantes, esse Leviatã sem limites, obviamente dando espaço para a construção de um mundo em guerra. Tivemos outras guerras também, mas do ponto de vista da humanidade e do pensamento, não existe nada que aconteça no homem que não se reflita diretamente na sociedade. E é exatamente isso que acontece dentro do nosso pensamento a partir da década de 50, quando nós vamos começar a consolidar o pensamento materialista. O que acontece no pós-guerra? Os Estados Unidos saem da guerra extremamente fortalecidos, extremamente ricos e poderosos, e começou a ofertar à sua população um padrão de vida sem absolutamente nenhum precedente também na história do homem. Começou a ter ar-condicionado, começou a ter panela de pressão, fogão equipado, as casas começaram a ser hiper, mega, blaster sofisticadas, a música começou, né, a trazer belíssimas composições já dentro de um novo ritmo. Vem aqueles jovens e começam a trazer aí uma movimentação do corpo que antes era diferente, agora há uma livre expressão do corpo através de uma música mais, né, psicodélica, mais esfuziante. Então nós começamos a ver aí Elvis Presley, começamos a ver aí as grandes orquestras surgindo e trazendo os bailes, e as pessoas se percebendo como capazes de ter uma liberdade intrínseca, uma possibilidade de experimentar a vida de uma forma muito, mas muito poderosa, e isso nos deu poder. E aí, logo depois aí da década de 60, nós levantamos 2 dedinhos para cima e começamos a dizer paz e amor, sexo, droga e rock and roll, é proibido proibir. Vocês lembram disso? Os mais antigos lembram dessa história, né? A gente começou a gritar pelo grito à liberdade, e a mulher ganhou presentes. A mulher que não tinha direito nenhum, gente, a mulher, coitada, a mulher não tinha direito a nada, a mulher não podia votar. E eu digo isso sempre porque eu vivi isso. A minha mãe não tinha CPF. O CPF da minha mãe era do meu pai. Então minha mãe não existia como um cidadão, ela só foi ter CPF depois. No dia que ela recebeu essa carteira, ela chorou, porque ela disse: eu passei a existir depois de muitos anos. Então nós levantamos esses dedinhos e começamos a existir. Vou ser efetivo e rápido. Então, começamos a existir, e isso, de certa forma, nos colocou no mundo voltado para fora, para os prazeres do mundo. Entramos na sociedade líquida de Zygmunt Bauman, que nos diz que nada mais é do jeito que nós gostaríamos que fosse. E isso, obviamente, que nos traz aí um desconforto muito grande. Antes eu sabia em quem votar, eu sabia o que comprar. Eu chegava no supermercado, só tinham 2 shampoos, Babosa e Lanolina. Hoje eu tenho 8.000. Né? O condicionador só tinha um, que era Neutrox, agora tem milhões. Então, né? Shampoo para careca tem. Então, isso é de uma sociedade pós-moderna, uma sociedade hedonista. O que é uma sociedade hedonista? É que você, para vender uma cerveja, tem que ter uma mulher maravilhosa, seminua, porque você agora vende o seu corpo. É o que Erich Fromm diz, a coisificação do homem a partir do momento do mercado das carnes. Então, quando a matemática se estabeleceu como princípio de uma lógica racional dentro do mundo materialista, nós aderimos a uma ciência que é a mais egoísta das ciências. Olha que coisa interessante, enquanto as outras estudam outras coisas, a matemática estuda a si mesma. E nós também estamos vivendo de uma situação de um ego exacerbado, mais que um ego de um homem abandonado por si mesmo, como diz Rolomei, que vai dizer que o homem perde o endereço de si mesmo, busca toda a sua identidade no mercado das carnes e se esquece de que dentro dele jaz um ser divino que brota na sua espiritualidade com todas as suas potências. E isso faz de nós realmente seres que olhamos para o mundo e encontramos uma sociedade do vazio,
completamente do vazio, é essa sociedade de Lipovetsky, a sociedade de Luc Ferry, essa sociedade que os filósofos franceses da atualidade estão trazendo para nós aí, como explicação a respeito do vazio existencial que paira na sociedade moderna dos tempos de hoje. Não trazemos proposição, não trazemos nenhuma proposição do ponto de vista filosófico, porque esta proposição estará a cargo do nosso irmão Cosme Massi, que vai agora dizer como que o Espiritismo resolve essa encrenca. Nós somos pessoas perdidas, vazias, estamos nos matando a 800 mil pessoas por ano no mundo e precisamos encontrar uma solução para a nossa sociedade, que seja uma sociedade que continue vivendo a sua materialidade, porque somos seres humanos, seres espirituais vivendo experiências humanas, mas não temos que necessariamente viver da forma ruim que nós estamos vivendo. Nós temos que viver de uma forma de qualidade e buscar esta qualidade é o objetivo nosso enquanto pessoas que refletem sobre um futuro promissor que a doutrina, por exemplo, pode nos ofertar.